Graça e paz, povo de Deus, que você seja muito abençoado nesse dia, que o Senhor possa estar aí com você nesse momento, assim como eu sinto e sei que Ele está aqui comigo, que o Senhor possa ser a sua vida, a sua luz. Bem, se você acessou esse site, é porque você viu lá o meu pedido, viu que eu queria que você estivesse aqui e que o Senhor possa verdadeiramente falar conosco. Eu quero apresentar para você esse site. Ele vai ser uma revista eletrônica. Nele nós vamos falar sobre a vida de adoração. Ele vai levar o meu nome, Fabrícia Erler, mas ele tem um slogan chamado Gerando Adoradores. Porque realmente o princípio desse site, o princípio disso é que você possa ser mais adorador, que você possa adorar o Pai em espírito e em verdade. E a começar em mim. Esse é o desejo do meu coração. Bem, esse site, vocês vão poder acompanhar toda semana alguma coisa nova. Toda semana eu vou postar um testemunho, eu vou colocar para você um estudo que eu possa ter feito, que interessou e que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Vão ter bate-papos, nós vamos ter várias coisas sempre ligado à vida de adoração do cristão, do ministro de louvor, do pastor e de cada crente, que é um servo do Senhor. Então, que você possa ser muito abençoado durante o tempo que você vai estar acessando, que você possa nesse tempo usar como um tempo com Deus, uma devocional com Deus. Mas como o Senhor, Ele tem sonhos e planos muito maiores do que os nossos. O Senhor me permitiu começar esse site, começar esse tempo novo na minha vida, porque para mim é um tempo realmente novo. Ele me permitiu começar com um bate-papo super agradável com o pastor Daniel Souza. E é um bate-papo que você vai acompanhar agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa fluir aí na sua casa, como Ele fluiu aqui também. Amém. Obrigada por você estar aqui se disponibilizando para fazer isso, porque talvez para você seja uma coisa, como eu falei, simples, tranquila, né? Assim, não é nada demais, assim, mas para mim é um momento, como eu também já te falei, como se fosse um marco profético assim, na minha vida. Eu considero profeticamente, não como fanatismo de nada a ver com isso. Tem a ver com a questão de que a gente percebe em você, primeiro pelo tempo todo que você já tem de igreja, ministrando, sendo ministro de adoração, das igrejas que você já passou como ministro de adoração. Então, a gente percebe quando você ministra o tempo inteiro o Senhor Jesus. Não tem como, e você faz com que a gente queira conhecer mais de Jesus, porque a gente percebe a paixão que você tem por Ele. É um amor assim incondicional, seu por Ele. A gente já sabe que Ele tem por nós, mas o seu por Ele é algo diferente. Então, eu percebo verdadeiramente o Senhor Jesus na sua vida. E eu já ouvi gente falar isso de você. Eu nunca tinha visto uma ministração sua, eu nunca tinha ouvido assim, né? Eu tinha ouvido músicas. E algumas pessoas já tinham me dito, quando você conhecer o Daniel, você vai conhecer outro tipo de louvor e de ministração. Ele vai falar o tempo inteiro de Jesus. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Então, ver ontem, assim, né, a adoração que eu vi ontem ali, foi realmente diferente. Move, comove e fala assim, eu quero ser igual. Né? E não igual, mas assim, porque a gente quer estar perto de quem tem Cristo, de quem tem o cheiro de Cristo. Então foi isso que eu senti, o desejo de estar perto, sabe? Como Eliseu com Elias, queria estar perto para pegar unção, sabe? É isso que eu senti mesmo. Então, eu queria que você, falando até um pouco dessa questão da centralização de Cristo, que a gente percebe o tempo inteiro na sua ministração, na sua pregação, nas suas músicas, a gente vê muito do Novo Testamento, sempre muito Cristo, Cristo, Cristo. Queria que você falasse um pouquinho disso, como que você compõe, qual é essa inspiração que vem para você compor? Na verdade, eu não sento para compor, não determino assim, vou escrever uma canção, vou construir uma canção. Vem mais como inspiração
ao ouvir a palavra de Deus, ouvir uma ministração da vida comum da igreja, da vida em família, de repente de um texto que eu estou meditando nas Escrituras, aí o Espírito Santo começa a mover e vai inspirando e vai fluindo. É assim que surgem as canções. É um dom, né? Eu creio que sim, concordo com você, porque toda boa dádiva vem do Senhor. Amém. Não é algo meu, vem de Deus. Eu reconheço que é Ele quem revela com um propósito específico para edificar a sua igreja. Eu me sinto muito honrado, muito feliz em poder cooperar com você. Amém. Tem abençoado muitas igrejas. Glória a Deus. Amém. Então, e ontem, quando você estava pregando, né, que eu pude estar presente, vendo você pregar, eu vi o quanto isso, nós já estamos citando, e vou continuar falando isso, o quanto Cristo é a sua palavra principal. Jesus é a sua palavra principal. Ah, isso que eu queria te perguntar. Você acha, na opinião, né, que você tenha, que falta Cristo nas ministrações dos ministros de louvor? Eu não falo só ministro de louvor, eu falo de pastor, porque hoje a gente está vivendo esse tempo de pregação de Cristo da bênção, né? Então você acha que falta esse Cristo verdadeiro? Interessante que eu estava lendo as Escrituras hoje, naquela passagem onde no deserto o povo começa a falar contra Moisés e contra Deus, e no contexto da passagem eles dizem que a alma deles estava com fastio daquele pão vil, se referindo ao maná. E lendo essa passagem eu fiquei imaginando, porque o verdadeiro pão é Cristo. Jesus disse que Ele é o pão da vida, fazendo referência inclusive ao povo de Israel. Ele falou que aquele povo comeu maná e morreu, mas aquele que comesse da sua carne, bebesse o seu sangue, o verdadeiro pão, o pão que Deus nos deu é Cristo. E eu fiquei fazendo uma associação de que infelizmente hoje em dia tem muita gente que diz a mesma coisa do pão que nós temos à disposição, que é o Senhor Jesus. A mensagem de Cristo é uma mensagem ao mesmo tempo simples e profunda. E muita gente acaba achando que porque ela é simples, nós temos que nos concentrar em coisas que dizem os homens são mais profundas, mais interessantes. Mas a gente tem que voltar os olhos para o Senhor Jesus. Deus aponta para Cristo. Eu sempre me lembro da passagem de Efésios 1, onde Paulo diz que Deus está convergindo todas as coisas no seu Filho Jesus. Isso significa reunindo debaixo de uma só cabeça todas as coisas dos céus, da terra. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, e a verdade é Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Jesus disse que Ele nos faria lembrar da sua palavra, Ele receberia do próprio Jesus e nos anunciaria. Então, se Deus aponta para Jesus, se o Espírito Santo aponta para Jesus, só tem Ele. Eu tenho que voltar nos olhos para o Senhor Jesus. Eu amo a Jesus, sei que você também ama Jesus, e sei que toda a igreja, todas as pessoas na verdade têm essa necessidade. Eu acho que a liderança precisa se arrepender, voltar para Deus e cooperar com esta obra que Deus está realizando, que é de convergir todas as coisas debaixo do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Amém. Eu percebo, pastor, que todas as vezes que quando você está pregando, é isso que eu falei, a Bíblia, quando você ministra ou quando você prega, é a palavra de Deus o tempo inteiro. Uma coisa que me chamou muita atenção quando você estava pregando, e agora também, eu te faço uma pergunta e você responde com a palavra de Deus. E ontem me chamou a atenção você pregando o seguinte: você leu um versículo, pegou o seu tablet, o seu iPad, leu lá um versículo, e todo o resto era decorado. Nenhum momento você abriu mais para ler. Você estava tudo dentro de você. Você começou a pregar e de repente você ia para uma outra, depois você ia para outra. Fiquei assim, gente, a palavra de Deus está brotando de dentro dele.
de forma tão natural, como é o que ele fala naturalmente, né? E eu estou te perguntando e você só responde com a palavra de Deus. E essa é outra questão que eu tenho, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Você acha também que, assim como Cristo, que a palavra de Deus tem sido falada e pregada e anunciada da forma que deveria ser anunciada? Acho que você já respondeu até um pouquinho disso. Eu creio que a palavra é o próprio Jesus, né? Ele é o verbo, a ação, né? E Jesus e a palavra tem tudo a ver. E o texto das Escrituras afirma: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, conhecereis a verdade, a palavra, a verdade vos libertará, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu acho que é a maior riqueza que o Senhor deixou para nós, nas Escrituras. Não é só história, né? De jeito nenhum. Quando a gente vai lendo, se nós nos colocarmos diante do Senhor, eu percebo isso, o quanto Ele lembra a gente daquilo que a gente leu. Não é uma questão de parar para decorar a palavra de Deus. Assim, claro que isso também seria maravilhoso, como nós fazemos até com as crianças. Mas realmente é uma coisa, às vezes você lê 2 vezes e aquilo fica, remói mesmo na mente, em algum momento que você... É verdade. Você falou uma coisa maravilhosa, que é um princípio que eu tenho também. Não é uma história, um livro histórico que você, né, tem acesso para conhecer o que aconteceu no passado. Não. É a palavra viva de Deus, que se renova continuamente. Quando você tem contato com as Escrituras, você está tendo comunhão com Jesus. Isso é maravilhoso. Muito profundo. É maravilhoso. Simples e profundo. É maravilhoso. Eu estou falando de tudo que eu tenho ouvido de você aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção hoje foi você falar sobre a Igreja de Cristo. Essa é a última coisa que eu queria te perguntar, na realidade, porque eu espero assim, que quem visite tudo isso, veja o site, sejam não só ministro de louvor ou pastor, porque eu gostaria que todo crente entenda que na igreja a gente tem esse lema, que todo crente é um ministro, todo crente é um servo. Então, se você for pregar na escola, na faculdade, o que seja, você é um ministro do Senhor. Então, eu queria que você falasse hoje, também agora, sobre a Igreja de Cristo. Você falou isso para nós, para quem ministra, o quanto é importante entender o que é a Igreja de Cristo. Isso ficou marcado assim, no meu coração. O que é a Igreja de Cristo? Isso é tremendo. Eu creio que a igreja, até mediante a base que as Escrituras me dão, eu creio que a igreja não é um lugar, né? Eu creio que a igreja não é uma denominação, não é uma instituição. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus, a igreja é o edifício, o santuário, a casa de Deus, onde Deus habita. Então são realidades espirituais que a gente encontra nas Escrituras, né? Por exemplo, Pedro diz que nós somos pedras vivas e que juntos nós somos edificados, casa espiritual. Concorda plenamente com o que Jesus fala em Mateus 18, 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. Eu sinto que Ele está aqui. Aleluia. Porque você é do Senhor, eu sou do Senhor. Esse cinegrafista é do Senhor. E nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Jesus está aqui entre nós. Inclusive as pessoas que assistirem também, eu sei que nesse momento você vai sentir a presença do Senhor Jesus. E nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui. Então, são as realidades espirituais da igreja. A gente tem que olhar a igreja com muito carinho, com muito respeito. Eu digo sempre, ver como Deus vê a igreja. Ver a igreja como Deus a vê. Muito Da mesma forma que Deus vê. Porque a igreja, não sei se é um exagero, né, o que eu continuamente falo, é a única coisa que presta nesse mundo. A Igreja de Cristo. É a igreja. Paulo fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades.
Então, tudo que Deus planejou, que Deus vai realizar nesses últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus, vai fazer através da igreja. A igreja é um instrumento de Deus aqui neste mundo. A igreja do Senhor Jesus espalhada por todas as nações, né? A igreja está em toda parte, quer sejam países perseguidos, fechados pelo Evangelho, a igreja está lá, a igreja é vitoriosa, Amém. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja de fato tem um Senhor que é poderoso, que venceu, e ela vive com base na vitória do seu Senhor. Eu amo a igreja. Amém. Nós precisamos pedir esse amor, né? Pela igreja. Então a gente tem que amar aquilo que Jesus ama. Somos nós, entre nós mesmos, né? Então, para finalizar, eu só queria pedir para você deixar uma última palavra, assim, para todos que estão assim, eu sinto muito sentido, muita fome e sede da presença de Deus. E pelos meus, né, aqueles que estão próximos a mim, eu quero que eles sintam também essa fome e essa sede. Eu queria que você deixasse uma última palavra, assim, para essas pessoas, sabe, que estão com vontade da presença de Deus. As Escrituras nos estimulam a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então eu quero animar os meus irmãos e até você que de repente ainda não conhece o Senhor Jesus. Olha firmemente para Ele. Procura conhecer a Jesus. Tem acesso à Bíblia, lê os Evangelhos, procura na igreja alguém que conhece a Jesus, de repente um amigo seu, um parente, e você vai encontrar a vida plena, a vida eterna, a vida em Cristo. Amém. Então, meu irmão, que você seja muito abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Pastor Daniel, muito obrigado. Eu agradeço.